Salve, galera, mais uma questãozinha, dessa vez envolvendo áreas das figuras planas. Então, a área da parte sombreada é, sombreada, pintada, achurada, é a mesma coisa, tá? Então você vai namorar essa figura e você vai perceber que aqui eu tenho um quadrado grande e dentro dela eu tenho algumas coisas esquisitas, mas se eu parar para analisar bem essa figura, se eu puxar essas partes aqui, ó, para dentro, tá vendo? Ó? Puxando para dentro, puxando para dentro, puxando para dentro, essas partes desaparecem e eu fico com dois quadrados, um grande e um pequeno. Só que o pequeno é o que está sombreado, ele não tem lado, nem tão pouco grande, mas alguém fez questão de dizer que a metade do lado do grandão é A. Então, se a metade do lado do grandão é A, é porque o grandão tem lado 2A, ok? Então, vamos pensar assim, ó. Essa parte aqui já veio. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Eu tenho esse cateto que mede A, eu tenho esse cateto que mede A. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu encontro o lado do quadrado pequeno, que eu vou chamar de x. Vamos colocar ele aqui, ó. Vou colocar o cara aqui, bonitinho, coisa e tal e coisa. Então esse aqui é meu triângulo retângulo. Então se eu chamar isso aqui de x, eu vou dizer o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2a ao quadrado. 1a ao quadrado mais 1a ao quadrado, 2a ao quadrado. Inverso da potenciação é a radiciação. Então, x é igual a raiz quadrada de 2a ao quadrado. A raiz quadrada de 2, eu não consigo saber porque não é perfeito. Mas a raiz quadrada de a ao quadrado é a. Então, a sai fora, raiz quadrada de 2 fica. Então, eu tenho agora o lado do quadradão, que é 2a, ó, a mais a, 2a. Então, esse lado aqui, ó, é 2a. E tem o lado do quadradinho, que é a raiz quadrada de 2. Então, como é que eu faço para descobrir a área achurada, a área pintada? Eu só quero a área do quadradinho. Então, a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Então, eu vou chamar de Elinho, porque eu estou falando do quadradinho. Se eu fosse falar do grandão, eu chamaria de Elão, para ficar mais chique. Então, a área do quadrado vai ser... Quem é o lado do quadradinho? É a raiz quadrada de 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, a área do quadradinho vai ser a ao quadrado, é a ao quadrado, vezes, cortou o índice com o 2, vezes 2. Então, conclusão, a área do meu quadradinho, a área sombreada, a área pintada, vai ser 2a ao quadrado. Letra C. Beleza, galera? Mais uma questãozinha aí para vocês pensar e não esqueçam de se inscrever. Falou!